Olá cambada, tudo bem? Hoje o tema é demagogia. A merda que fede no país de vocês. Fiquem ligados também nos vídeos anteriores, e se gostarem, dá aquele joinha esperto, e se inscreva no canal. Abraços. Olá a todos, hoje a gente vai falar sobre democracia e demagogia, como está aí o tema do vídeo. Mas antes, me referindo um pouco àquele termo que eu gosto tanto de utilizar, que é o enviesamento. Enviesamento, você não sabe, significa exatamente um desvio daquilo que é o que a gente poderia chamar daquela verdade primeva. Não vou dizer verdade, mas daquela ideia, melhor. Aquela ideia primeva tinha os seus contornos que, na medida em que você utiliza esse enviesamento, você acaba se desviando daquilo que era preliminar. Portanto, quando a gente fala de democracia, a gente se remete logo aos gregos antigos. Eu tenho um vídeo de Platão que ele fala a respeito das formas de governos. E dentre elas você tem a monarquia, você tem a aristocracia e você tem a democracia. Todos eles legítimos. Por exemplo, quando você pensa num tipo de governo monárquico, num país de 200 ou aproximadamente 200 milhões de pessoas, isso é muito difícil, porque, de fato, não que seja impossível, mas enfim, é uma situação diferente do que era aquela polis grega do passado. Porque na polis você tinha em torno de aproximadamente 350 mil pessoas, vá lá. Nem se compara ao que existe hoje, em termos de população, em países praticamente continentais, como é o caso do Brasil, por exemplo. Então a democracia não é um governo perfeito, obviamente que não. É um governo que se baseia numa certa realidade, e para pautar essa realidade de maneira a não deflagrar injustiças, a gente tem que minimizar esses problemas e aceitar uma forma de governo que seja minimamente adequada para as nossas circunstâncias. Então você tem na democracia direta e democracia indireta. Democracia direta é a soberania total do povo. Democracia indireta é a soberania do povo em vista do direito do sufrágio. Hoje no Brasil a gente tem praticamente o sufrágio universal, que é votar nos seus representantes. Então é uma democracia representativa. Você escolhe os seus representantes, tem direito de votar a partir dos 16 anos. E, enfim, outros países têm existem muitos debates. Você às vezes pensa que é uma coisa meio que simples, né? Pensar o que é a validade de um sufrágio universal. Será que isso é bom, será ruim? Muitas pessoas dirão, não, isso é um progresso, nós temos que aceitar o sufrágio universal, porque anteriormente as mulheres não tinham direito ao voto. Isso é uma coisa absurda para os nossos dias. De fato. Mas existem muitas questões aí a respeito do sufrágio universal que são complexas e que nos faz pensar. Eu não vou entrar no mérito dessa questão aqui. Então vou voltar à questão da democracia, depois a gente pode fazer uma outra vez sobre o sufrágio universal. No caso da democracia, você tem que pensar o seguinte. Primeiro, o significado do termo. Demos é demônio e kratos é governo. É brincadeira. É brincadeira, gente, pelo amor de Deus, né? Demos é população, então o governo do povo. E kratos, no caso aí, o termo governo vem, inclusive, como eu tinha dito em outros vídeos, o termo anarquia, democracia, monarquia, todos eles terminam com aquele termo arqué, que dá a conotação justamente do governo. Lembra? Nos pré-socráticos o termo arqué é muito importante. Então é interessante saber também como essa palavra tem a ver com o nosso tema fundamental, né? Formas de governo, basicamente, de uma sociedade. Democracia, portanto, ela tem esse contorno de ser direta ou de ser representativa. Nós optamos por uma democracia representativa. É uma questão de organização. Nós precisamos de representantes para o povo. E aí a gente vota e escolhe aquele determinado representante. Só que, como eu disse, há o enviesamento. E o enviesamento da democracia é justamente aquilo que eu chamaria de demagogia. E o que é demagogia? Bom, basicamente, demagogia é o que eu chamaria de uma distorção da democracia. Não fui eu que inventei isso, claro. Quem diz isso é o próprio Platão. Porque elas são, na verdade, facções entre o povo. Facções no povo. Minorias que tentam levantar a sua bandeira, que vestem uma camisa e que lutam por uma causa, fazendo pressão, e que dividem uma sociedade. Negros contra brancos, sulistas contra nordestinos, gays contra heterossexuais, homens contra mulheres e, pasmem, até mesmo crianças contra seus pais. Os caras querem fazer com essa tal lei da palmada aí, que inclusive já foi aprovada, né?
Tudo isso chama a nossa atenção porque de fato faz com que a gente comece a olhar para as coisas de uma maneira mais cuidadosa. Porque inicialmente a gente fala de minoria, você já pensa, nossa, vamos sim, é minoria, então vamos defender a minoria. Sem levar em consideração que muitas vezes essa minoria está dinamizando uma nação a tal ponto de implodi-la. Porque você tem, é como se fosse as torcidas organizadas de futebol, cada um veste a sua camisa, e cada um tem uma ideia, e essa ideia gera concorrência. Então aqueles caras das minorias, eles são geralmente contra o capitalismo, né? Mas quando eles se voltam à questão vinculada à disputa do debate público, eles aceitam total concorrência. Eles não gostam de concorrência em vista da economia, que vai fazer uma nação, inevitavelmente, queira ou não, irá crescer. Porém, no que se refere ao debate público, eles aceitam essa concorrência e aceitam até o derramamento de sangue. Não tenha dúvida, muitas vezes quando a ideologia está introjetada no indivíduo, ele passa a fazer coisas que até o diabo duvida, de tão más que são. Bom, como eu tinha dito aqui então, o enviesamento ele é uma distorção sutil do que é a democracia. Então imagine só, por um indivíduo que é contra a civilização em que ele vive, por achar que há injustiças, por achar que os valores estão errados, e na medida que ele quer fazer essa transvalorização das coisas, o que ele vai precisar inicialmente? Bom, ou eu faço isso com guerra, ou eu faço isso com revolução drástica, ou eu faço isso de uma maneira cuidadosa, a longo prazo, para que os meus esforços, inclusive, não sejam vãos. Então, na medida que eu penso em termos de uma revolução a longo prazo, eu vou mudar essa sociedade de maneira bem lenta e gradativa. E para isso, a melhor forma é o enviesamento. É sutil, é devagar, porém é uma alteração contínua. O que, para esse cara, é um progresso. Veja, quando eu, inclusive, tenho alguns vídeos sobre conservadorismo que eu deixei bem claro que o conservadorismo não é contra mudanças. O conservadorismo aceita mudanças desde que essas mudanças sejam, como diz o Edmund Burke, saudáveis. Saudáveis. Russell Kirk também diz. Se forem mudanças saudáveis, então, nós somos progressistas nesse sentido também. Não há um motivo de alguém ser contra uma mudança, porque também acredito que seja um erro você divinizar a tradição ao ponto de fazê-la uma estátua de representações que nunca podem ser mudadas ou alteradas. Isso é totalmente inverossímil, porque no decorrer do tempo as coisas inevitavelmente mudam. Então mudanças e adaptações são importantes. Mas o conservadorismo chama a atenção para dois aspectos. Um é a mudança e o outro é o valor das conquistas do passado. Então as conquistas do passado não podem simplesmente ser ignoradas em vista de uma ideia do futuro que seja supostamente melhor do que era o passado. Porque a revolução é um rompimento. Você tem que entender isso, que a revolução é um rompimento com tudo que veio para trás. Toda a riqueza da cultura é jogada na lata do lixo em vista da revolução. Em termos práticos é assim? Nem tanto. Às vezes o cara pode querer fazer uma revolução, mas ainda mantém alguns valores, algumas coisas que ele acha bom do passado ele ainda mantém. Mas tudo girando em torno da revolução. Você está entendendo? O conservador não faz as coisas girarem em torno da progressão. Essa que é a questão. É a progressão que gira em torno daquilo que é mais antigo, que é a tradição. Então você não vai jogar fora a tradição, mas você vai adaptar aos tempos atuais, porque obviamente as coisas vão mudando, é inevitável isso. Então são mudanças saudáveis. Eu particularmente sou a favor de mudanças saudáveis, de respeito, etc. e tal. No entanto, quando você veste uma camisa de uma ONG, de uma minoria, e você começa a fazer demagogia, ou seja, facção dentro de uma sociedade, você é como uma torcida organizada de futebol. Os caras brigam por motivos tolos, chega até a ser hilário. Esse dia eu estava indo para a faculdade lá no trem, conversando com uma amiga minha, que inclusive tinha trabalhado comigo na empresa que eu saí recentemente. E entrou ali uma torcida organizada de um time, se eu não me engano, se eu não me lembro, que eu acho que é o São Caetano, cara. São Caetano tem torcida organizada? Tem, velho. São Caetano tem torcida organizada. Os caras entraram lá e tal, e começaram a fazer toda aquela gritaria, as músicas, os gritos de guerra da torcida organizada. E
eu vendo aquilo, eu falei, cara, como que... Lógico, como pensar como um filósofo, né? Quem dera eu fosse filósofo, eu não sou, mas... Pensando como filósofo, comecei a olhar para aquilo, causou uma certa estranheza. Eu falei, puxa vida, que bagulho sem sentido, né? Os caras dizendo que amam o time, que morrerão pelo time. Por que você vai morrer por time? Por quê? Você vai morrer por 11 cuecas lá que estão em campo jogando bola? Por quê, velho? Muitas vezes os caras são até ruins, né? Eu não sei se São Caetano tá na segunda divisão agora, mas enfim... Não faz sentido nenhum pra mim. Agora você imagina, se é assim em questões menos importantes, quem dirá em questões complexas como o debate público? Debate público, você tem inúmeras ideias lá que estão tramitando, que estão sendo disputadas. Há uma competição que muitas vezes não está em jogo você avaliar a realidade. Quando eu falo realidade, é na medida que você não quer defender ideologia porcaria nenhuma. Você não quer defender sua cosmovisão, sua cosmogonia. O que você quer é simplesmente defender aquilo que a realidade ou a contingência, vamos colocar assim, impõe. Por exemplo, o debate sobre maioridade penal. Muitas vezes, a conveniência, não vou dizer a conveniência talvez uma, mas a contingência é melhor. Né? A contingência exige que você tome uma postura. Brasil tem 70 mil homicídios por ano. 50, 70, varia bastante ano a ano. Então isso nos faz pensar, mas peraí, cara, 70 mil homicídios por ano é uma população de uma cidade pequena. Quer dizer, como é que a gente pode aceitar esse tipo de coisa? Aí a gente vai ver as pesquisas dos números. Chega à conclusão, portanto, que muitos desses crimes são praticados por menores entre 12 e 16 ou 17 anos. E aí você pergunta, qual que é a diferença de um cara que tem 16 ou 17 anos para um que tem 18 anos? Quer dizer, não é uma diferença tão efetivo assim. Pelo ECA, é determinado que uma criança é criança até os 12 anos. Dos 12 anos, exatamente do primeiro dia que ele faz 12 anos até os 17, até os 18 anos, o primeiro dia que ele faz 18 anos, ele é adolescente, dos 12 aos 17. Dos 18 em diante, ele, portanto, é um jovem adulto. Tá ok? Mas, quando você começa a pensar que jovens de 12 anos, que criança é abaixo de 12, né? Você começa a perceber que muitas vezes são crimes hediondos. Como tem um exemplo, o famoso exemplo do Champinha. Né? O cara que degolou a moça lindíssima, uma menina linda, que o cara foi lá, estuprou, degolou. Ele era, vamos dizer assim, meio que o chefe ali do grupo e tal. E, se eu não me engano, foi exatamente ele que fez esse crime, ele que praticou o homicídio. Então, quando você olha para jovens que, infelizmente, não são educados, claro que você tem que fazer uma diferenciação ali, mas é algo a se pensar, né? Puxa vida, muitos desses crimes são praticados por menores. Porque existe o aspecto da impunidade. Impunidade num país onde tem 70 mil homicídios não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Impunidade num país que é a favor do desarmamento completo da população, mas que não desarma os bandidos, não é uma coisa boa. Você está entendendo? Tudo bem, ninguém da sua família ainda foi morto. Graças a Deus, cara, fico feliz por você. Mas pensa nas pessoas, nos jovens, nos universitários, nos trabalhadores, nos pais e mães, nas crianças que foram mortas por esses indivíduos. E que poderia ter sido evitado se houvesse uma outra forma de olhar para as coisas, não com demagogia, não em vista de defender um ideal ou uma ideologia. Ideologia basicamente um véu de ideias que você tenta seguir, é um pacote pronto de ideias que você é obrigado a seguir, independente da contingência que está na sua cara e que muitas vezes você não age porque acha que aquilo, ou não é a favor de alguma ideia melhor, porque acha que aquilo é contra os seus princípios e cosmovisão. Isso é besteira, porque a gente tem que olhar para o mundo como ele está acontecendo e tentar agir de maneira a minimizar os problemas. E eu acho que esse realismo do conservador é muito importante. Como eu disse, ele valoriza o progresso e valoriza o estandarte dos valores da tradição. Os dois são importantes. Então você tem que fazer sua síntese baseado nessas duas colunas e não fazendo com que a tradição gire em torno de uma revolução, como se a revolução ganhasse o patamar de ser mais importante. É como se uma criança se tornasse
o dono do lar e os pais se tornassem dependentes da criança. Não faz o menor sentido isso. Por isso que a tradição deve ser aquilo que fica no centro e as coisas ao seu redor para que haja mudanças saudáveis. Então, é um debate complexo, maioridade penal? É um debate complexo, mas tem que ser avaliado. Você não pode avaliar isso com a cartilha das minorias que querem mudar os valores em vista de uma revolução, em vista de interesses próprios. Isso é facção, isso é demagogia. Eu já falei de facção, tem um vídeo meu que falava da facção Lula Molusco. Vai lá ver, eu não estou defendendo nem A nem B. Mas também não estou em cima do muro não, viu? Esse negócio de ficar em cima do muro, falando não sou nem de esquerda nem de direita. Né? Isso aí, para mim, é uma balela, eu diria até uma cretinice, porque o cara que está dizendo ali que não é nem uma coisa nem outra, ele se está fazendo a si mesmo superior, não é verdade? Ele está se fazendo superior, porque é como se ele estivesse fora da sociedade e julgando tudo que está lá. Ele é um comentarista de futebol, ele está fora do campo. A gente está lá jogando e o cara está lá fora do campo e está querendo analisar tudo ao seu bel prazer. Às vezes às vezes fazer isso é até interessante, não sou contra. Você às vezes sair daquele envolvimento emocional um pouco e analisar as coisas, e eu geralmente sempre faço isso. Tento às vezes pensar um pouco, puxa, como é que esse cara de esquerda está raciocinando para me tentar compreender ele um pouco mais? Porque eu não estou aqui para ficar demonizando as pessoas, cara, não é assim que eu penso. Mas eu tenho que tomar uma posição. E essa posição que eu tomo geralmente é baseado nessa contingência que a gente está vendo aí. Que não é um apelo a você seguir à direita, é como se a gente dissesse mais ou menos assim, né? Não, eu quero que só exista direita no Brasil, não pode existir esquerda, não pode existir oposição. Bom, se eu falar isso, eu estou sendo totalitário. Eu acho que o debate sempre deve ser... Democracia é isso. Tem que haver um debate equilibrado. Se há desequilíbrio, há distorção. E se há distorção, há enviesamento, há demagogia. Então, o Brasil é um país demagogo justamente porque ele está totalmente enraizado apenas numa forma de pensamento que se vale da concepção canhestra da coisa, né? Da esquerda propriamente. Como eu disse num vídeo que eu fiz sobre o establishment brasileiro, como eu disse, a classe intelectual, a classe artística, que são o que o Rodrigo Constantino diria como esquerda caviar. E tanto a cultura em si já está sendo trabalhada nesse mecanismo do que está estabelecido, que é um pensamento mais de esquerda. Eu sou a favor do equilíbrio das oposições, porque equilíbrio das oposições também é equilíbrio de ideias. E isso é normal em qualquer sociedade. E é bom que seja assim. Como nos Estados Unidos, você tem os republicanos e os democratas. Então, é nesse sentido que eu digo, é necessário haver oposição, mas acima de tudo, ser a favor das ideias que realmente podem modificar o país ou melhorá-lo, escolher às vezes o mal menor. Simplesmente isso, tá? Bom, gente, eu acho que já tá bom aqui esse vídeo. Tem muitas coisas para falar a respeito de demagogia. Eu entendo que às vezes fazer pressão é importante, mas se você faz pressão sabendo que o establishment já está voltado para si mesmo, então você é um puta de um cretino. Você está fazendo pressão sabendo que você já é hegemonia. Não faz sentido nenhum, né? Bom, fico por aqui, um grande abraço e até próximos vídeos.